Boa noite a todos, obrigado pela vossa presença. Vamos ter o prazer de ouvir a doutora Joana de Jesus, mas para iniciar a reunião, o presidente da APIR Algarve, doutor Otávio Escolástico, vai dirigir algumas palavras. Boa noite. Para já quero agradecer, portanto, à doutora Joana Jesus por ter aceitado o nosso convite. Agradecer também à enfermeira chefe da Nefrocare, a enfermeira Milene, que também foi uma base essencial para que este webinar viesse a ocorrer. Agradecer também à Frisenius, né? Neste caso também à Nefrocare, né? Porque são eles que estão a patrocinar, portanto, este webinar. E agradecer a todos pela presença, por terem aceito o convite de estarem no webinar. Espero que seja, de facto, um excelente webinar. Julgo que sim, que está em boas mãos, está nas mãos da doutora Joana Jesus. E, por conseguinte, reforçar o agradecimento, mais uma vez. E pronto, deixo com o meu colega, doutor Carlos Rego, para ser ele, de facto, o moderador deste webinar. Ora, muito bem, mais uma vez obrigado a todos pela vossa presença. Como metodologia de trabalho, propomos que a doutora Joana apresente a sua exposição e sem interrupções, e que a partir daí se façam então um período de perguntas. Doutora Joana, faça o favor de começar. Dê-nos o prazer. Ora, boa tarde, boa noite, neste caso a todos. Deixem-me só aqui então tentar partilhar convosco aqui a apresentação. Ah, confirmem-me só se conseguem ver. Sim, sim. Ok. Ahm, Muito obrigada a todos por terem vindo e desde já muito obrigada à APIR e especialmente também aqui um obrigada especial à APIR, à delegação do Algarve. E queria também agradecer não só em meu nome, mas também em nome da Nefrocare e neste caso da clínica da Nefrocare de Faro e do Departamento de Nutrição, o convite para estar aqui hoje para vos vir falar sobre a alimentação e o papel da alimentação, na doença renal crónica. O meu nome é Joana Jesus, como eu já referi, sou nutricionista nas clínicas de hemodiálise de Faro, de Portimão e de Tavira, nas clínicas da Nefrocare. E, portanto, eu hoje vim-vos aqui falar um bocadinho sobre o papel da alimentação da doença renal crónica e naquilo que são alguns dos pilares fundamentais da alimentação neste contexto, como é o caso da ingestão de proteína, de sódio, de fósforo e de potássio. Mas vim-vos aqui falar também de dois temas que eu acho bastante pertinentes e especialmente cada vez mais nos dias de hoje, são os aditivos alimentares e, portanto, aqui falar um bocadinho também no contexto das dietas mais ocidentais e a importância de nós olharmos para estas questões e também as dietas de base vegetal, mais conhecidas também por plant-based diet, que têm vindo cada vez mais a ser faladas no contexto da doença renal crónica, para além de outras patologias. E neste sentido, é importante nós percebermos que a dieta é uma parte integrante daquilo que é o plano de tratamento da doença renal crónica. E a verdade é que as recomendações nutricionais e a dieta podem modificar-se ao longo do tempo, de acordo com aquilo que é a progressão da função renal. E neste sentido, de acordo com o estadio, e até mesmo se estivermos já numa fase de tratamentos de substituição renal, existe uma alteração das necessidades nutricionais e, consequentemente, de acordo com estas alterações das necessidades nutricionais, assim nós devemos ajustar aquilo que é a nossa dieta e aquilo que são as recomendações alimentares. Inclusive, por exemplo, se nós tivermos duas pessoas que estejam, por exemplo, num estadio mais avançado de doença, até, por exemplo, num estadio 4, as recomendações alimentares podem não ser as mesmas, porque nós devemos, cada vez mais, isto é recomendado nas novas orientações, na individualização, e, portanto, cada pessoa é individual e vai ter necessidades individuais e, como tais, nós devemos fazer recomendações com base em cada contexto, em cada realidade clínica e de indivíduo. Mas é importante nós termos aqui noção que a nutrição tem um objetivo no contexto da doença renal, nomeadamente garantir o bom estado nutricional e prevenir a malnutrição, que é uma condição que é bastante prevalente
na doença renal crónica, mas também retardar a progressão da própria doença renal, prevenir complicações desta doença, mas também ainda controlar comorbilidades associadas à doença renal crónica, como é o caso, por exemplo, da diabetes e da hipertensão. E muitas das vezes nós não temos só a doença renal e temos, se calhar, mais outras condições clínicas que nós devemos ter atenção e que a dieta pode também ter um papel muito importante na sua terapêutica e no seu controle. Falando aqui um bocadinho mais então da questão da proteína, que todos nós sabemos que acaba por ser importante e é falado, portanto, no papel da proteína no contexto da doença renal crónica, as necessidades de proteína vão variar de acordo com o estadio da doença renal. Dos estadios 3 a 5, as necessidades de proteína estão reduzidas e, portanto, preconiza-se uma redução da ingestão proteica, enquanto que em estadios, portanto, quando nós já temos um tratamento de substituição renal, no caso da hemodiálise, por exemplo, e da diálise peritoneal, as necessidades de proteína estão já aumentadas, especialmente quando comparamos com os estadios pré-diálise. Ok? Na verdade, quando nós falamos, por exemplo, da questão da hemodiálise, as necessidades proteicas não vão muito mais além daquelas que normalmente são recomendadas para a população geral. No caso de diálise peritoneal, podem estar um bocadinho acima. Mas realmente acabam por ir ao encontro destas recomendações. E assim, quando nós falamos, ok, é necessário reduzir proteína ou é necessário aumentar a ingestão de proteína, mas afinal quais são as fontes alimentares de proteína? E todos nós, obviamente, associamos a proteína à carne, ao peixe, aos ovos, aos laticínios, mas existem também fontes de proteína de origem vegetal, como são o caso das leguminosas, dos frutos oleaginosos, como as nozes, as amêndoas, os amendoins, e também o tofu, o seitã, a soja, que são aqui fontes alimentares de origem vegetal, mas que também nos dão, podem representar aqui uma fatia daquilo que é a ingestão proteica da nossa dieta. Como eu próprio referi anteriormente, em estadios de pré-diálise, 3 a 5, recomenda-se uma redução da ingestão proteica, com o objetivo de retardar a progressão da função renal, ou seja, a perda da função renal, atrasar o início do tratamento de substituição renal. E com isto, obviamente que de uma forma muito generalizada, isto depois tem que ser avaliado contexto a contexto pelo nutricionista, mas aquilo que pode ser recomendado é precisamente uma redução do consumo de carne, de pescado, de ovos, a redução do consumo de outros alimentos ricos em proteína, como é o caso, por exemplo, dos laticínios, e a adoção de uma dieta de base vegetal, das plant-based diets, que eu irei falar mais à frente, explorar um bocadinho mais à frente convosco, mas que podem de facto ser aqui uma estratégia e que já está inclusive também recomendada nesta fase. Quando nós passamos portanto, quando estamos num tratamento de substituição renal, há de facto um aumento das necessidades proteicas e como tal devemos aumentar a ingestão proteica de forma a garantir a ingestão de proteína, repor também perdas que podem acontecer, por exemplo, através do próprio tratamento de hemodiálise, manter a massa muscular e, consequentemente, também prevenir o estado de desnutrição. E nesta forma, pode ser recomendado aqui de uma forma geral o aumento do consumo daqueles alimentos que nós vimos como ricos em proteína, sejam eles, por exemplo, os de origem animal, mas também os de origem vegetal. Ok? Relativamente à questão do sódio, é se calhar a questão que é mais, ou a recomendação que é mais transversal, independentemente da função renal que nós ainda tenhamos. Aquilo que se preconiza é efetivamente uma redução da ingestão de sal, da ingestão de sódio. Até mesmo a nível preventivo, se recomenda esta redução. Até porque nós, em Portugal, ou Portugal é um dos países com maior consumo de sal na Europa. E a verdade é que as recomendações também para a população com doença renal crónica é semelhante à população saudável. E aquilo que nós vemos é que realmente uma redução da ingestão de sal pode aqui ser importante independentemente do estadio da doença. O que se recomenda são 2,3 gramas de sódio por dia ou 5 gramas, que equivale a 5 gramas de sal diariamente.
Com a redução da função renal, aquilo que nós verificamos é efetivamente uma redução da capacidade de eliminar sódio, isto faz com que este possa ficar acumulado no nosso organismo e, consequentemente, ter repercussões a nível da nossa saúde. Para além disso, o aumento do consumo de sódio pode aumentar a sensação de sede e, consequentemente, aumentar a ingestão de líquidos. E, ao aumentar a ingestão de líquidos, em alguns casos, isso pode levar a uma sobrecarga hídrica e, portanto, aqui é um aumento dos líquidos no nosso organismo e que também pode trazer implicações para a nossa saúde quando nós não os conseguimos excretar, eliminar de forma eficiente. E relativamente aqui à parte alimentar, ok, então eu sei que devo evitar o sódio, ou reduzir o teor de sódio da minha alimentação. Então, onde é que nós podemos encontrar o sódio? Todos nós sabemos que efetivamente os produtos processados são aqueles com maior teor de sódio. Por exemplo, as pizzas, os salgadinhos, como é o caso, por exemplo, dos croquetes, dos rissóis, também o sushi, que hoje em dia também está cada vez mais na moda, digamos assim, os aperitivos, mas também coisas muito simples e coisas muito associadas à nossa gastronomia portuguesa, como é o caso da massa de alho, da massa de pimentão, normalmente têm teores de sódio bastante elevados. Para além disso, os cubos concentrados, a manteiga, os queijos podem também ser opções com elevado teor de sal. Existem já versões, obviamente, com teor de sal reduzido e, portanto, podem ser aqui uma alternativa neste sentido. E então, para nós reduzirmos a ingestão de sal, obviamente que podemos adotar várias estratégias, entre as quais evitar a adição de sal, substituir o sal por ervas aromáticas ou condimentos, não utilizar sal fino e evitar alimentos ricos em sal como aqueles que nós falámos há pouco. A salicónia pode também ser aqui uma estratégia, porque ela efetivamente dá um sabor assim mais salgado à comida, mas não aumenta o teor de sódio da refeição, e portanto pode ser aqui uma estratégia que nós podemos utilizar para dar mais sabor e mais palato às nossas refeições. Substituir os alimentos com elevado teor de sódio por alternativas com menor teor de sódio, porque isto não significa que eu não possa comer determinados alimentos. Por exemplo, os hambúrgueres podem ser uma opção, desde que nós efetivamente controlemos estas questões do conteúdo de sal, até mesmo a questão dos aditivos, e portanto, em vez de comprarmos, por exemplo, um hambúrguer congelado, podemos optar por ir ao talho e pedir para fazer um hambúrguer com carne fresca e sem a adição de qualquer tipo de condimentos. E no caso, por exemplo, da massa de alho, que eu queria aqui salientar porque realmente é bastante costume na nossa gastronomia, em vez de utilizarmos a massa de alho, podemos fazer, por exemplo, um tempero com o alho cru, até mesmo nós próprios fazemos uma pasta com esse alho para poder temperar aqui a comida e o teor de sal vai ser muito mais reduzido e vamos obter à mesma um grande tempero e um grande sabor nas nossas refeições. Relativamente ao fósforo, na doença renal crónica, sem entrar muito aqui em grandes detalhes, existe uma alteração do metabolismo do fósforo e, portanto, há aqui uma redução da excreção do fósforo em excesso e um aumento da desmineralização óssea, o que vai levar, consequentemente, à sua acumulação no organismo. Isto pode fazer com que seja necessário o controlo da ingestão de fósforo. E eu queria aqui salientar uma coisa, era que até há uns anos atrás nós tínhamos limites naquilo que eram as orientações nutricionais, ou seja, estipulavam ou recomendavam que só se podia consumir, no caso da doença renal, até X miligramas por dia de fósforo. No entanto, as guidelines mais atuais, aquilo que recomendam é um ajuste do fósforo alimentar de acordo, portanto, com uma avaliação individual, de acordo com as análises. E por isso é que eu queria aqui salientar a individualização. Cada vez mais se fala neste sentido na área da nutrição, não só para não haver estes excessos, mas também para não haver déficits e para conseguir aqui um ajuste também das recomendações alimentares ao indivíduo, à pessoa em si, aos seus hábitos alimentares, até para que possa ser mantido a longo prazo e possam ter benefícios a longo prazo da adoção desta alimentação. E então, nós temos que ajustar o fósforo alimentar
da nossa dieta. E quais são as fontes alimentares de fósforo? Novamente, para além da carne, do pescado, dos ovos e das laticínios, também as leguminosas, os frutos oleaginosos, são fontes de fósforo. Estão muito associados, portanto, aqui às fontes de proteína da nossa dieta. Mas também os alimentos processados têm-se demonstrado como uma fonte, uma das principais fontes de fósforo na nossa dieta e que também está bastante associada ao aumento do fósforo sérico. Portanto, cada vez mais este tipo de padrão alimentar mais ocidental tem sido estudado como possível, possível estar aqui em causa de fósforos mais elevados. E isso também poderá ter a ver aqui com a questão dos aditivos alimentares e da disponibilidade deste fósforo contido nestes alimentos. E desta forma, eu queria também falar aqui de uma questão muito importante relativamente ao fósforo, que é, ok, nós temos aqueles alimentos que têm mais quantidade de fósforo, são mais ricos em fósforo, mas nem todo o fósforo é igual. O fósforo, dependendo da sua fonte, ele é absorvido de forma diferente. Isto pode ter implicações naquilo que eu vou escolher comer no dia a dia. E então, nós temos dois tipos de fósforo, o fósforo orgânico e o fósforo inorgânico. De uma forma muito simplista, o fósforo orgânico é aquele que está naturalmente presente nos alimentos, sejam de origem animal como de origem vegetal. E isto é importante porquê? Porque os alimentos, por exemplo, de origem animal, a taxa de absorção do fósforo varia entre os 60% a 70%, enquanto que os de origem vegetal, o fósforo proveniente de origem vegetal, é absorvido na ordem dos 30% a 40%. Ou seja, nós conseguimos perceber, se tivermos 100 mg de fósforo proveniente de origem animal e 100 mg proveniente, por exemplo, de origem vegetal, 70 mg do de origem animal vão ser absorvidos, por exemplo, de uma forma muito simplista, e 40 do de origem vegetal vão ser absorvidos. Ou seja, vamos ter uma absorção menor se for de origem vegetal. Por outro lado, o fósforo inorgânico não está naturalmente presente nos alimentos, ou seja, é aquilo que é adicionado pela indústria. E integra alguns aditivos alimentares, que estão, lá está, nos alimentos processados. Estes podem efetivamente ser necessários, mas precisamos de estar atentos a eles, porquê? Porque eles são absorvidos quase a 100% para o nosso organismo. Isto pode ter implicações, ou seja, novamente aqui com o exemplo, se eu tiver 100 mg de fósforo inorgânico, eu vou absorver provavelmente esses 100. E então isso pode contribuir para um aumento do fósforo no sangue superior, por exemplo, a se eu obtiver a mesma quantidade de um alimento proveniente de origem vegetal ou de origem animal. Daí a importância dos alimentos processados na nossa alimentação, nós temos cuidado com a sua inclusão. E então, se eu precisar de reduzir o teor de fósforo da minha alimentação, o que é que eu posso fazer na prática? Ok, então eu posso, primeiro de tudo, conhecer as fontes alimentares de fósforo, e nós já vimos quais é que elas eram. Saber quais são os alimentos mais ricos em fósforo, portanto, entre estes, ok, que são mais ricos, quais são as versões ou opções com menor teor de fósforo, que eventualmente eu possa substituir, porque o objetivo, obviamente, então não é eu deixar de comer, é, ok, então se isto tem mais fósforo, quais são as minhas alternativas? Existem alternativas? E, para além disso, evitar os aditivos alimentares com fósforo. Isto nós vamos falar mais à frente nesta apresentação. Relativamente, por exemplo, aqui a opções para o pequeno almoço e para o lanche, eu quis separar desta forma para se tornar também mais prático para o dia-a-dia e trouxe-vos aqui um gráfico com o teor de fósforo de várias opções que habitualmente são incluídas na nossa alimentação e como nós podemos ver, por exemplo, aqueles flocos de trigo integrais, como são aqui o caso, por exemplo, dos tipo All Bran, ou as farinhas lácteas, o pão de trigo integral, acabam por ter valores de fósforo bastante superiores, quase na ordem dos 200 mg, e depois temos opções, como por exemplo o pão de centeio, os flocos de trigo tipo Nestum, por exemplo, com opções com menor fósforo. Ou seja, por exemplo, se eu habitualmente tiver o hábito de comer farinha láctea, ok, então
eu vou saber que isto é rico em fósforo e vou perceber, ok, então há alguma opção que eu tenha que tenha menor teor de fósforo. E neste caso nós temos, por exemplo, os flocos de trigo tipo Nestum, pelos quais podemos optar. Ou seja, nós podemos aqui ver trocas que podem ser mais benéficas para nós caso nós gostemos delas e consigamos incluí-las na nossa alimentação diariamente. Por exemplo, aqui, as bolachas de aveia, que normalmente até são conotadas como saudáveis e como recomendáveis, normalmente, para além de terem bastante gordura adicionada, têm normalmente também aditivos alimentares e, como vocês podem ver, o teor de fósforo anda na ordem dos 150 miligramas. E se nós, por exemplo, trocarmos por uma bolacha do tipo torrada, Maria, as mesmas unidades, 3 unidades, temos um teor de fósforo bastante mais reduzido, na ordem das 20 miligramas. Ou seja, conseguimos aqui fazer trocas inteligentes para tentar reduzir o teor de fósforo da nossa dieta. No entanto, eu queria também aqui ressalvar uma coisa, que nós também vamos falar, que eu vou falar ao longo desta apresentação, que é o teor de fibra. O teor de fibra dos alimentos integrais vai promover uma redução da absorção do fósforo. Isto significa que opções como maior teor de fibra podem, na verdade, em alguns casos, até ser bastante benéficas, porque vão, primeiro, trazer benefícios a outros níveis, por exemplo, prevenção da obstipação, que é uma questão bastante comum na doença renal crónica, e ao mesmo tempo trazer se calhar um benefício de, ok, isto pode ter um bocadinho mais de fósforo, mas se calhar também não é tão absorvido, e por esse mesmo motivo, poderá não contribuir tanto para um aumento do fósforo no sangue, e poderá ser aqui uma opção, por exemplo, o pão de centeio, os flocos de trigo e arroz enriquecidos, o pão de mistura, sem dúvida serem aqui opções que podem ser vantajosas, até mesmo os flocos de aveia, para a nossa alimentação diária. E, por exemplo, na questão do pão, ok, então podemos escolher um pão, até falámos, por exemplo, do pão de centeio, do pão de mistura, e que condutos é que eu posso escolher? Nós sabemos, e falamos muito da questão dos queijos, realmente os queijos são das maiores fontes de fósforo na alimentação, os laticínios no geral, e nós podemos ver que meia unidade, por exemplo, de queijo mussarela tem cerca de 200 miligramas de fósforo, que ainda é bastante. No caso, por exemplo, de queijo brie, de queijo creme para barrar, do fiambre de aves, são opções com um teor bastante já mais reduzido de fósforo. No entanto, eu também quero alertar uma coisa, que é a porção. Ou seja, nós às vezes olhamos para as 100 gramas de alimento, para aquelas tabelas que às vezes até nos dão, com os teores de fósforo e potássio por 100 gramas de alimento, mas temos que ter espírito crítico para pensar, ok, então eu como 100 gramas deste alimento, como mais, como menos. Por exemplo, no caso do fiambre e dos queijos, possivelmente eu acabo por comer menos quantidade. Ainda assim, se eu colocar, por exemplo, 3 fatias de fiambre na minha sandes, se calhar o teor de fósforo não vai ser muito menor do que, por exemplo, um queijo de cabra, por exemplo. Como vocês podem ver, se eu comer 3 fatias de fiambre, se calhar vou ter a mesma quantidade de fósforo, por exemplo, do que comer uma fatia de queijo flamengo. Mas se eu tiver controle na porção, comer só uma fatia, esta poderá ser uma alternativa para o meu dia a dia. Como nós podemos ver neste gráfico, as fontes com menor teor de fósforo são efetivamente as compotas, os doces, a manteiga sem sal, o creme vegetal para barrar e o azeite. Relativamente ao leite, aos iogurtes e alternativas, eu coloquei também aqui, portanto, um gráfico com as quantidades de fósforo, neste caso por porção, e portanto os 250 ml do leite ou das bebidas vegetais, para termos uma noção, porque isso é o equivalente a uma chávena pequena, e é efetivamente aquilo que nós normalmente vamos consumir, assim como os iogurtes, eu coloquei as 125 gramas, que é uma unidade de iogurte, que é para nós sermos realistas quanto à quantidade que consumimos. E aquilo que nós podemos ver, por exemplo, é que o leite, seja ele magro ou meio gordo, tem à volta das 200 miligramas de fósforo. E isto é muito importante também, porquê? Porque há pessoas que às vezes pensam, o leite magro se calhar tem menos, mas a verdade é que o teor de fósforo entre magro e meio gordo é semelhante. É verdade que o teor de gordura pode ser inferior no magro e o teor de algumas vitaminas, mas no caso do fósforo, o teor é bastante semelhante.
devido à quantidade. O iogurte acaba por fornecer menos quantidade de fósforo, portanto, por nós consumirmos apenas também 125 gramas, mas pode efetivamente ser uma estratégia. Por exemplo, se eu gosto igualmente de iogurte ou de leite ao pequeno almoço, mas iogurte acaba por, como eu só consumo um, por ser mais controlado em fósforo, pode ser aqui uma estratégia para eu reduzir a ingestão de fósforo, por exemplo, da minha dieta. Ou então, por exemplo, aqui as bebidas vegetais, como por exemplo a bebida vegetal de aveia, a bebida vegetal de arroz e a bebida vegetal de coco, são alternativas, como vocês veem, com um teor bastante mais reduzido de fósforo, menos de 50 miligramas por uma porção. Ou seja, se eu fizer a troca, por exemplo, num leite por uma bebida vegetal, pode ser uma alternativa aqui, ou uma estratégia para, por exemplo, eu reduzir o fósforo da minha dieta. Relativamente às opções, portanto, passando aqui para a refeição principal e falando aqui mesmo no contexto da proteína animal e vegetal, porque é realmente, quando falamos no prato, não é? Na refeição de prato, são as maiores fontes de fósforo da nossa refeição principal. E aquilo que nós podemos ver é, por exemplo, aqui o teor de fósforo do peixe cozinhado, da carne cozinhada e da soja cozinhada é relativamente semelhante, mas quando nós falamos, por exemplo, da quantidade de fósforo presente nas leguminosas, este já é mais inferior. E estamos a falar aqui por 100 gramas de alimento, ok? Portanto, por 100 gramas de leguminosa e por 100 gramas de pescado ou de carne. E, inclusive, por exemplo, ervilhas, grão de bico, favas cozinhadas acabam por ter um teor de fósforo abaixo das 100 miligramas. Ou seja, por exemplo, uma coisa muito prática, se eu comer 200 gramas de ervilhas cozidas, eu vou comer menos de 200 miligramas de fósforo e ainda vai ser menos absorvido do que, por exemplo, o fósforo, as 240 miligramas ou 230 miligramas de fósforo da carne, das 100 gramas de carne. Ou seja, eu vou estar a comer 200 gramas de ervilhas, por exemplo, e vou estar a consumir menos fósforo, que é menos também absorvido, e, por outro lado, se eu comer 100 gramas de carne, posso estar a consumir um bocadinho mais de fósforo, mas ao mesmo tempo este também vai ser mais absorvido para o sangue. E neste sentido, fala-se cada vez mais, e eu vou abordar isso também mais à frente, ao longo desta apresentação, as leguminosas podem eventualmente aqui ser uma estratégia para, para pessoas que tenham mais dificuldade aqui a controlar o fósforo. Obviamente que com a ajuda e com o acompanhamento do nutricionista, também para ir avaliando e para ir ajustando as recomendações nutricionais ao longo do tempo, perceber como é que está a ser feito este ajuste e quais são também, como é que está o controlo das análises. E a última comparação que eu vos quis aqui trazer era de bolos, porque realmente, obviamente que isto não é recomendado diariamente, mas todos nós de vez em quando apetece um doce, um bolo, e é normal. E, na verdade, na minha opinião, aquilo que nós devemos saber é gerir, ou seja, ok, então se eu estou numa situação em que me apetece comer um doce, ou que até fui ao café com amigos e vão todos comer um bolinho, até me estava a apetecer, é mais importante nós também sabermos escolher e aquela opção que acaba por ser menos má, entre aspas, para nós. Ou seja, se eu tiver em dúvida entre o bolo de chocolate e o pastel de nata e ambos me apetecer, não é? Se calhar, tendo em conta esta informação, eu até posso escolher o pastel de nata porque sei que tem um menor teor de fósforo e eu vou ficar igualmente satisfeita. Ou seja, ter esta informação é importante para gerir esses pequenos momentos que podem surgir também no nosso dia a dia. E algo que eu acho que a maior parte das pessoas não tem noção e que eu acho extremamente interessante, que é o fermento. O fermento em pó, só 5 gramas, que é uma colher de chá, que nós colocamos, por exemplo, nos bolos, tem mais de 500 miligramas de fósforo e quase 1000 miligramas de potássio, ou seja, tem bastante. Tudo bem que normalmente é para fazer um bolo maior e, portanto, dá para várias porções. Se tivermos controle na forma como consumimos e não consumirmos logo 3 ou 4 fatias de bolo de uma vez, de seguida, mas efetivamente
acaba por ser aqui uma fonte escondida de fósforo e potássio que a maioria das pessoas não tem noção e não se lembra. E desta forma, por exemplo, quando nós estamos a pensar fazer um bolo caseiro ou um doce caseiro, podemos também procurar alternativas que tenham uma menor quantidade de fermento adicionado, ou que até, no caso de outras sobremesas, que não seja necessária a adição do fermento em pó, por exemplo. E desta forma conseguimos aqui ter à mesma, ou fazer à mesma em casa, preparar à mesma em casa estes doces, estes bolos, mas de forma a que não tenham um teor tão elevado de fósforo nem de potássio. Até que, por exemplo, no caso dos bolos e de outros doces, muitas das vezes estes podem ter outros alimentos que vão contribuir para o aumento do teor de fósforo e potássio da própria receita, como é o caso, por exemplo, dos ovos. No caso do potássio, os rins, no caso da doença renal crónica, os rins não conseguem eliminar, por vezes, o potássio em excesso, e isso pode levar à sua acumulação no sangue, e isto faz com que realmente a quantidade de potássio da alimentação tenha também que ser ajustada de acordo com as análises. Ou seja, aqui há a semelhança do fósforo, daquilo que eu vos referi, que antes nós tínhamos uma recomendação muito restrita a nível portanto, de quantidade de fósforo diária que devia ser consumida. Essa recomendação recentemente caiu um bocadinho por terra e aquilo que se recomenda novamente é a individualização, a avaliação caso a caso, ver as análises, perceber qual é a dieta habitual da pessoa e perceber, ok, então, face às análises, que podem ter o potássio elevado, eu se calhar preciso de reduzir a ingestão alimentar. E, relativamente ao potássio, a verdade é que o potássio se encontra na maioria dos alimentos. Ou seja, não se encontra só naqueles de fonte proteica, não se encontra só na carne, no pescado, nos leites, nos iogurtes, mas também nas leguminosas, na batata, na própria fruta e nos legumes. E, principalmente, eu queria aqui salientar a questão, por exemplo, do molho de tomate e dos sumos. Porquê? Porque, primeiro, para fazer um molho de tomate e os sumos, nós vamos ter que utilizar vários tomates, no caso da polpa de tomate, e várias quantidades, por exemplo, de um sumo de laranja, se calhar 3 ou 4 laranjas. Isto faz com que a concentração de potássio, obviamente, seja bastante superior. Para além disso, como não temos a fibra que está na fruta, por exemplo, ou no próprio tomate inteiro, acaba por também potenciar eventualmente aqui uma maior absorção do potássio para a corrente sanguínea e faz com que estes alimentos possam ser até aqui um pouco mais deletérios aqui para a gestão da doença renal e da gestão do potássio sérico. E uma coisa que eu também acho extremamente interessante e que às vezes não estão, ou as pessoas não têm noção, e que é bastante também costume na nossa gastronomia, é o café solúvel, que é bastante inofensivo, a maioria pensa, e que por ser, entre aspas, mais fraco que a bica normal, pelo seu sabor menos intenso e pela questão da cafeína, normalmente é visto mesmo como inofensivo. E a verdade é que uma simples colher de chá pequena tem à volta de 300 miligramas de potássio. E nós vamos ver a seguir que isto significa que uma colher de chá de café solúvel vai ter mais potássio do que 100 gramas de carne ou 100 gramas de peixe. E é algo que nós facilmente colocamos no leite de manhã e não nos apercebemos que está a acrescentar, se calhar, assim tanto potássio para a nossa dieta. E desta forma, se eu precisar de reduzir o potássio da minha alimentação, o que é que eu posso fazer? Novamente, ter noção de quais são as fontes alimentares de potássio, e nós já falámos sobre isso. Obviamente, controlar aqui a porção dos alimentos consumida pode ser uma estratégia, ou seja, obviamente que, como eu já referi, a porção que nós consumimos vai determinar a quantidade de fósforo e de potássio que nós vamos ingerir. E, portanto, especialmente aqueles alimentos com maior teor de potássio, nós podemos também definir com porções mais seguras, mais baixas, que nos sentimos confortáveis e que possam não contribuir tanto
para o aumento da ingestão de potássio na nossa alimentação. À semelhança do fósforo, também podemos conhecer aqueles que são mais ricos em potássio e substituí-los por opções que possam ter aqui um menor teor de potássio. Podemos também adaptar a preparação e a confecção, e nós vamos falar disto mais à frente como também uma estratégia e dar-vos aqui alguns exemplos muito práticos, e evitar os aditivos alimentares com potássio na nossa alimentação novamente. Relativamente ao teor de potássio, portanto, há aqui as opções com maior teor de potássio e como é que nós podemos gerir isto e que alternativas é que nós temos. Aqui os acompanhamentos que estão nas opções do almoço e do jantar, e que nós sabemos que, especialmente a questão da batata, não é? Todos nós sabemos que acaba por ter bastante potássio, mas nós conseguimos ver que, por exemplo, a batata assada, que tem à volta de 600 miligramas de potássio, se nós essa mesma batata, em vez de a assarmos, cozermos, perde quase um terço do potássio, ok? E isto é extremamente importante por causa daquela questão que eu vos falei da confecção e da preparação que nós fazemos dos alimentos. E que isto determina a quantidade de potássio também que vamos ingerir. Porquê? Porque o potássio é hidrossolúvel, ou seja, ele é solúvel em água. Isto significa que nós, ao cozermos, vamos acabar por perder um bocadinho de potássio. E no caso da batata doce, por exemplo, a batata doce assada, também quando nós a cozemos sem casca, acaba por ter uma grande perda de potássio e acaba por conter, por 100 gramas, a batata doce cozida, cerca de 200 miligramas de potássio. O que é que eu queria alertar? É que muitas das pessoas, e realmente vamos à tabela de composição dos alimentos e vemos aquelas folhinhas que às vezes nos dão por 100 gramas, e vemos que a batata doce acaba por ter um teor de potássio mais baixo que a batata normal. Mas ter atenção uma coisa, é que às vezes nós consumimos também a batata cozida, depois a batata doce normalmente consumimos assada com casca e, portanto, ela aí não vai perder potássio. No entanto, se nós a cozermos, efetivamente vamos ter aqui um ganho relativamente grande, por exemplo, em consumir batata doce cozida, faço, por exemplo, a batata normal, batata branca, cozida. Mas variedade às vezes também é um bocadinho aqui a chave. Isto não significa que tudo seja proibido, às vezes é a frequência e a quantidade do consumo que acaba por ser aqui a melhor estratégia para também não tornar a alimentação demasiado monótona. E para também não tornar a alimentação demasiado monótona, nós temos aqui opções que podemos incluir, se calhar de forma mais frequente na nossa alimentação, como são o caso do bulgur, da massa cozida, do arroz, até mesmo a farinha de mandioca e os noodles de arroz, que são é muito utilizado já mais na gastronomia chinesa e oriental, mas que pode ser, já encontramos em bastantes supermercados e que pode ser aqui uma alternativa para nos dar mais variedade, menos monotonia à nossa alimentação, e permitir realmente também haver aqui uma redução do teor de potássio da nossa alimentação. Relativamente à proteína animal e vegetal, porque eu queria-vos também trazer aqui o teor de potássio destes alimentos, porque normalmente nós só associamos o potássio à batata. Quando falamos na refeição do prato, vamos sempre para a batata e esquecemos sempre que existem outros componentes do prato que podem contribuir às vezes até mais, com mais potássio, para a nossa dieta. Por exemplo, vocês conseguem perceber aqui, por exemplo, 100 gramas de carne ou pescado cozinhado podem ter à volta de 300 miligramas de potássio. E que, na verdade, as leguminosas também, por 100 gramas, não vão ter uma quantidade muito superior, aliás, até tem ligeiramente uma quantidade de potássio mais baixa, por 100 gramas, do que a carne e o pescado. Sendo aqui as ervilhas congeladas, cozidas e o tofu, por exemplo, e o seitan, opções de proteína animal e vegetal com menor teor de potássio por 100 gramas. E, portanto, podem ser aqui opções também a incluir na nossa dieta e que se calhar nós não estamos tão conscientes delas, especialmente as ervilhas, porque normalmente lá está, são leguminosas e outras leguminosas até que nós temos aqui, mas que associamos sempre a ter muito fósforo e muito potássio, que são completamente proibidas da nossa alimentação.
e se calhar até podem ser uma alternativa, em alguns casos, e com alguma regra, e portanto há aqui algum controlo, nós se calhar podemos incluí-los na nossa alimentação, de forma a torná-la mais saborosa, menos monótona, e a ir um bocadinho também ao encontro daquilo que é a nossa cultura e gastronomia portuguesa, porque a verdade é que as leguminosas fazem parte da nossa gastronomia portuguesa, e às vezes é difícil adotar este padrão alimentar, que normalmente é preconizado na doença renal e que acaba por excluir muito e demonizar muito estes alimentos. E trouxe-vos também na questão do potássio e os laticínios. Porquê? Porque a verdade é que nós já ouvimos sempre falar dos laticínios associados ao teor de fósforo, mas eles não têm só fósforo. Como vocês podem ver, por exemplo, uma chávena de leite pequena pode contribuir com cerca de 400 miligramas de potássio para o nosso dia alimentar. E, portanto, nós às vezes vamos sempre às batatas, às frutas, aos legumes, e se calhar estamos a consumir 2 e 3 chávenas de leite diariamente na nossa alimentação, e o fósforo está bom, e se calhar nem pensamos que isto pode contribuir para o aumento do potássio. Mas a verdade é que é se calhar uma das fontes que mais contribui para o aumento do potássio alimentar. E, por exemplo, aqui se nós juntarmos o café solúvel, aquele que nós falámos há bocado, que tem 300 miligramas de potássio, fizermos uma chávena de café com leite, que faz parte do almoço típico, do pequeno almoço típico do português, nós vamos ter quantidades de potássio superiores a 700 miligramas, ou seja, uma simples chávena de café com leite às vezes nós nem temos noção. Agora, isto não significa que nós não possamos ter aqui alternativas. Novamente, se calhar, se eu me sentir confortável em trocar, por exemplo, o café solúvel por um sucedâneo de café, ou seja, aquelas misturas de cevada, de chicória, portanto, só de cereais, posso já ter aqui uma redução significativa, uma vez que, por exemplo, o café solúvel tem 300 miligramas, enquanto que estes sucedâneos de café, por exemplo, têm à volta de 100 miligramas e, portanto, eu vou já ter aqui um ganho naquilo que é a redução da ingestão de potássio. Ou, por exemplo, se eu até estiver confortável em vez do leite, por exemplo, consumir um iogurte sólido, já vou ter aqui um ganho também naquilo que é a redução da ingestão de potássio. Ou se, por outro lado, puder aqui experimentar, por exemplo, estas bebidas, optar por estas bebidas vegetais, como é o caso da bebida vegetal de amêndoa e arroz de coco, há uma redução significativa do teor de potássio, ou seja, do contributo de potássio para a nossa dieta. E, portanto, há sempre alternativas, não significa que nós deixemos completamente estes alimentos. Também podemos, por exemplo, reduzir a porção de consumo, se nos fizer mais sentido, e acabar por ajustar o dia a dia consoante aquilo que é as minhas preferências e o que é que para mim é mais fácil mudar. Reduzir a porção, trocar por uma coisa que eu também gosto e que me sinto confortável em mudar. Portanto, ter aqui estratégias que realmente sejam adaptadas à pessoa, individualizar, e que possam aqui trazer aqui benefícios também a nível de saúde. E eu queria vos falar também um bocadinho da fruta, porque realmente também é preconizada normalmente a sua redução, evicção, a par com os legumes. E no caso da fruta, recomendada, portanto, a cozura da fruta também. E a verdade é que a fruta e os legumes são muito mais do que potássio. A fruta e os legumes são bastante ricas nutricionalmente e têm também um teor de fibra bastante elevado. E aquilo que nós vemos é que na doença renal crónica nós normalmente não conseguimos atingir a quantidade de fibra recomendada e isto tem trazido repercussões a nível clínico, por exemplo, numa prevalência muito grande de obstipação. Isto pode trazer consequências depois também, não só a nível de desconforto diário da própria pessoa, porque não se sente bem porque está obstipada, mas também a nível de saúde. Tem sido, portanto, a obstipação tem sido associada a alterações da microbiota e isto pode trazer outras repercussões a nível de saúde. Portanto, a fruta e os legumes devem fazer parte também da nossa alimentação diária, mesmo em contexto de doença renal crónica. Portanto, a quantidade que nós podemos ingerir
deve ser gerido individualmente em função das restantes fontes alimentares de potássio e das análises. Lá está novamente aqui a individualização. E outra coisa que nós podemos fazer, obviamente, também é aqui controlar a pressão. Portanto, à semelhança do que eu vos tenho vindo a dizer, para além das trocas que nós podemos fazer, trocas de alimentos com maior teor de potássio para alimentos com menor teor de potássio, podemos também aqui controlar a pressão de forma a controlar a ingestão de potássio alimentar da nossa dieta. E por último, aquilo que também podemos fazer é adaptar aqui a preparação e a confecção. E todos já ouviram falar da demolha e da dupla cozedura, e a verdade é que os estudos recentes têm vindo a demonstrar que a dupla cozedura, portanto, descascar dos legumes, das batatas, cortar aos pedacinhos, quanto mais pequeno portanto, quanto mais pequeno nós cortarmos, maior a superfície do alimento que está em contacto com a água e, portanto, mais potássio sai para a água, maior a eliminação de potássio. Ferver durante 5 a 10 minutos, escorrer essa água e acabar de cozer numa nova água. Isto, a verdade é que pode parecer que dá algum trabalho, mas no final, se calhar, permite-nos diversificar a nossa alimentação, reduzir o teor de potássio e até mesmo de fósforo, como vamos ver a seguir, da nossa dieta, e, portanto, permite-nos ter aqui, se calhar, uma menor monotonia e uma melhor adesão a esta dieta que nem sempre, às vezes, parece fácil de adaptar. Mas também vos queria dizer uma coisa, é que isso não significa que nós tenhamos que comer cozidos diariamente. De todo, isso acaba por ser recomendado. Portanto, aquilo que nós podemos fazer, por exemplo, é dar esta pré-fervura e, posteriormente, por exemplo, levar a um tabuleiro a assar, ou colocar no guisado, ou colocar no estofado. Vamos ter que adaptar, obviamente, tempos de confecção para que o prato fique com o sabor e com a consistência correta, mas permite, de facto, termos aqui uma alimentação bastante variada e pratos com confecções também variadas e evitar um bocadinho a monotonia que às vezes está associada a esta dieta. E no caso, por exemplo, aqui da fervura, isto só para vocês terem uma noção que isto é extremamente interessante, que há não só uma redução de potássio que pode atingir os 50% de teor nos alimentos, mas também de fósforo. E isto não acontece não só nos legumes e na fruta, e por isso é que eu vos trouxe aqui esses exemplos, que até mesmo vocês conseguem perceber que há uma redução do teor de potássio, especialmente, por exemplo, no teor da carne, se for feita esta primeira fervura. E, por exemplo, no caso das leguminosas, se for feita uma demolha de 12 horas, que é aquilo que se calhar nós habitualmente já fazemos, de um dia para o outro, e uma cozedura normal, ou até mesmo em panela de pressão, há uma redução significativa do teor, não só de potássio, mas também de fósforo, ok? E, portanto, novamente aqui, alguns estudos, e cada vez mais recentes, mais recentemente isto tem vindo a ser estudado e tem vindo a ser salientado, que se calhar aqui, com estas demolhas, com esta cozedura, que na verdade no caso das leguminosas nem é muito diferente daquilo que nós já fazemos, pode haver aqui uma redução tão grande de potássio e de fósforo que permite que eles se calhar sejam incluídos na nossa alimentação de forma um pouco mais frequente e equilibrada, obviamente, para permitir esta quebra de monotonia. E trouxe-vos também aqui, este estudo também avaliava, por exemplo, o teor de potássio e de fósforo do grão enlatado. Porquê? Porque eu achei isto extremamente interessante, porque nós normalmente pomos logo de lado os enlatados porque achamos logo que é muito pior, mas a verdade é que a indústria também cada vez mais tem vindo a tentar dar resposta àquilo que é a procura da população, e a população cada vez quer mais também, ou procura mais alimentos com menor teor de sal, com menor teor de açúcar, etc. E, portanto, nós já temos alimentos enlatados que podem não ter aditivos de fósforo nem potássio e que têm um teor de sal reduzido ou já nem sequer têm sal adicionado. E, portanto, se nós optarmos por estes e ainda, por exemplo, escorrermos, lavarmos e darmos uma pequena fervura, cerca de 15 minutos, há uma redução novamente significativa de potássio e de fósforo. Claro que isto vai variar, obviamente, um bocadinho também, dependendo do tipo de feijão, do tipo de grão, do tipo de leguminosa, mas o que eu queria vos aqui trazer eram exemplos muito práticos e em que vocês também conseguem perceber que, ok, então se calhar, se eu fizer este processo, este pequeno cuidado, eu se calhar até consigo incluir estes alimentos
na minha alimentação. E, portanto, realmente, com a quantidade certa, frequência, que deve ser individualizado, idealmente devem falar com o vosso nutricionista para ajustar aqui estas recomendações. As leguminosas podem fazer parte da alimentação, porque com preparação e confecção adequadas, vocês podem ver que o teor de potássio reduz bastante. E para além disso, não nos podemos esquecer que a taxa de absorção de fósforo é bastante mais reduzida por ser uma proteína de origem vegetal. E, portanto, o fósforo de origem vegetal acaba por ser bastante menos absorvido para o sangue. Por fim, falar-vos um bocadinho aqui dos aditivos alimentares, e eu trouxe-vos este subtema porque realmente isto é cada vez mais documentado na literatura, que os alimentos processados também são daqueles que estão mais associados ao aumento do teor de fósforo e pela sua taxa de absorção, que é na ordem dos 90% a 100%, isto de facto acaba por ser importante nós considerarmos e termos atenção a isso quando vamos às compras. Porquê? Porque como é que eu sei que os alimentos têm aditivos de fósforo e potássio? Na tabela nutricional do alimento não vai estar o teor normalmente de fósforo e potássios, excepto raros casos, mas nós, através da leitura da lista de ingredientes, conseguimos perceber se existe esta adição. Porquê? Porque, na verdade, eles têm que estar, isto é regulamentação europeia, legislação europeia, eles têm que estar mencionados na lista de ingredientes. E nós, pelo nome, como vocês podem ver, nós podemos perceber que eles têm fósforo ou potássio. Por exemplo, fosfato de potássio, portanto, podemos ver que o fosfato deriva de fósforo e potássio. O único que pode ficar mais mascarado é, de facto, aqui o acetoflamo K. K é o símbolo químico do potássio, e, portanto, é o acetoflamo de potássio, que é um adoçante, até bastante utilizado na indústria, por exemplo, em sumos zero, portanto, zero açúcar, etc. Às vezes o que acontece é que eles podem colocar o número, portanto, mas não colocam o nome. Mas nós também vivemos no século XXI. E a verdade é que qualquer um de nós, normalmente, hoje em dia tem acesso à internet, até mesmo no telefone, através de um smartphone. E então, aquilo que nós podemos fazer é, numa pesquisa rápida no Google, escrever aditivo alimentar, por exemplo, E338, e isto vai nos dizer, logo, imediatamente nessa pesquisa, qual é o aditivo alimentar. Vai logo dizer que é, neste caso, ácido fosfórico. Porque, como eu referi, isto é a legislação europeia e, como tal, está disponível ao consumidor até mesmo através da internet. E desta forma nós conseguimos também aqui ter controlo um bocadinho nos alimentos que consumimos e evitar estes aditivos alimentares, que, precisamente por serem aditivos alimentares, eles estão presentes nos alimentos processados, seja alimentos congelados, pré-confeccionados, aquelas carnes processadas como, por exemplo, as salsichas, as linguiças, os presuntos, por exemplo. Em alguns tipos de queijo, por exemplo, aqueles queijos fundidos dos cereais, por exemplo, têm fósforo adicionado, para além do fósforo naturalmente presente no queijo. Bolachas, por exemplo, produtos de pastelaria, sumos, tudo isso pode ter aqui estes aditivos alimentares e, portanto, olhar para a lista de ingredientes é fundamental para os conseguir detectar. Mas isso não significa que nós às vezes não possamos consumir um determinado alimento, ou seja, às vezes o mesmo alimento, de diferentes marcas, ou até mesmo dentro da mesma marca, eles acabam por ter dois produtos semelhantes. Pode haver uns que tenham aditivos, por exemplo, de potássio e outros que não tenham. Por exemplo, no caso desta compota de framboesa, esta, por exemplo, tem sorbato de potássio, mas, por exemplo, esta da direita já não tem qualquer aditivo de potássio e, neste caso, também nem de fósforo. Ou seja, às vezes um bocadinho mais de tempo no supermercado permite-nos perceber que existem alternativas sempre para o alimento, se calhar, que eu acabo por querer consumir e querer escolher. Basta estarmos atentos. E por isso é que eu também vos queria dar esta noção, porque realmente, como eu já referi, aqui só para terminar esta parte, que
os aditivos alimentares são absorvidos a 100% e, portanto, nós termos esta noção acaba por ser bastante importante. Por fim, falar um bocadinho aqui das dietas de base vegetal, ou mais conhecidas como plant-based diets. E, na verdade, as dietas de base vegetal, as plant-based diets, são padrões alimentares que promovem o consumo de vegetais, de fruta, de cereais integrais, frutos secos, sementes, leguminosas, mas isso não significa necessariamente que haja uma ausência total dos alimentos de origem animal. Na verdade, por exemplo, e aquilo que está mais estudado em contexto de doença renal crónica, seja em contexto de diálise ou pré-diálise, é a dieta mediterrânica e a dieta DASH. E, portanto, foram estas duas que eu vos trouxe aqui hoje para falar relativamente à dieta de base vegetal, porque são efetivamente aquelas que, apesar de tudo, são mais estudadas e têm ainda um bocadinho mais de robustez na literatura científica. E, para vos falar disso, eu vou-vos dar aqui algumas, só dar a conhecer um bocadinho daquilo que são as orientações base da dieta mediterrânica e dieta DASH, e nós vamos perceber que elas de facto ainda são bastante similares e que os pilares se calhar até vão um bocadinho ao encontro uma da outra, e daí possivelmente o seu benefício não só no contexto da alimentação saudável e de promoção de saúde, mas também aqui no contexto da doença renal crónica. No caso da dieta mediterrânica, novamente ela promove aqui então o elevado consumo de alimentos de origem vegetal, como os hortícolas, a fruta, os cereais pouco refinados, as leguminosas, mas também acaba por privilegiar aqui produtos locais, frescos, da época, recomenda o azeite como fonte de gordura principal, o consumo moderado de laticínios. Lá está, aqui novamente as ervas aromáticas para temperar em detrimento do sal, portanto haver aqui uma redução novamente do consumo de sal. O consumo mais frequente também de peixe, e neste caso as orientações mais recentes do Instituto Nacional de Saúde de Ricardo Jorge acabam por recomendar o consumo de pescado entre 4 a 7 vezes por semana e o baixo consumo de carnes vermelhas. No caso da dieta DASH, e também um bocadinho como nós vamos ver à semelhança da dieta mediterrânica, ela promove o consumo de cereais integrais, de fruta, de hortícolas, o consumo moderado também de laticínios, carnes brancas e pescado, o consumo moderado também de leguminosas, frutos oleaginosos e sementes, e lá está, outra vez, limitar o sal, limitar os açúcares, os produtos processados, doces salgados, bebidas açucaradas, a carne vermelha e os produtos de charcutaria. Ok? Portanto, estes são as bases ou os pilares destas duas dietas. Isto é importante nós termos noção também para percebermos o porquê ou tentarmos tirar aqui umas recomendações, não é? As recomendações para adotar no nosso dia a dia. Porquê? Porque a verdade é que nós, cada vez mais na literatura científica, temos vindo aqui a presenciar uma alteração do paradigma atual, que antes realmente nós fazíamos aqui muita evicção e muita força para não haver, portanto, aqui o consumo de alguns alimentos que especialmente estão aqui associados ao aumento do teor de potássio, mas tem cada vez vindo a ser mais estudado o papel destas dietas no contexto da hemodiálise, e que se calhar as plant-based diets, portanto as dietas de base vegetal, na verdade estão descritas como trazendo mais benefícios se calhar para a saúde, e portanto aqui como uma possível estratégia para a gestão da doença renal crónica. Isto significa o quê? Que se calhar pode ser aqui uma estratégia, dependendo de pessoa para pessoa, nós adotarmos um padrão alimentar mais plant-based, mais de base vegetal. Quer porque, por exemplo, este acaba por reduzir a progressão da doença renal crónica, reduzir a absorção do potássio sérico, ao aumentar a sua excreção, e pela questão da biodisponibilidade do potássio e do fósforo serem bastante inferiores, sem querer aqui entrar também em demasiados detalhes. A verdade é que a dieta plant-based, especialmente aqui no contexto da dieta DASH e da dieta mediterrânica, já está bastante descrita até em contexto de pré-diálise, e é recomendada também nesses casos, mas também em contexto de hemodiálise ela tem sido cada vez mais a ser estudada e como uma potencial estratégia neste sentido. Porquê? Porque ela, na verdade, ela
tem-se vindo a demonstrar como fator protetor da progressão da doença renal crónica, como nós vimos, também da doença cardiovascular, que nós sabemos que está associada à doença renal crónica, tem-se mostrado também benéfica em todos os estadios da doença renal crónica, como eu falei, até mesmo em hemodiálise, em diálise peritoneal. Portanto, há aqui já alguns estudos que falam disto e que acabam por associar aqui a potenciais benefícios neste sentido, até por lá está maior teor de alguns antioxidantes, de algumas vitaminas, de outros minerais, de fibra, que é extremamente importante e que é bastante descurado na alimentação regularmente ou na dieta regularmente preconizada para a doença renal crónica. Se bem planeadas, elas não apresentam carências proteicas. Também estão descritas como, lá está, potenciar a redução do síndrome urémico e, consequentemente, das náuseas e da alteração do paladar. Em diálise, parecem estar associadas a valores de fósforo e potássio mais controlados e, como eu referi, por serem ricas em antioxidantes, acabam por também estar associadas aqui a uma promoção da redução da inflamação. Isto pode também conferir aqui benefícios na função renal. E desta forma, nós podemos perceber um bocadinho que com esta sumarização muito simples daquilo que podem ser os potenciais benefícios desta dieta, que se calhar a plant-based diet, as dietas de base vegetal, podem ser uma opção. Mas temos de ter atenção a uma coisa, que devemos baseá-la em produtos na sua versão natural, ou seja, não ir para aqueles alimentos processados, embalados, que hoje em dia nós temos diversas alternativas para vegetarianos, como aquelas carnes, às vezes, ou tentativas de carnes com base de origem, portanto, de origem vegetal, mas que tendem a imitar o sabor da carne, as salsichas vegetarianas, por exemplo, e tudo isso acaba por poder ser extremamente rico em sódio, com um teor, portanto, ter aditivos de fósforo e potássio adicionados e, portanto, ter maior teor destes nutrientes, e pelo provável redução do teor de fibra também, podem já nem ter aqui os benefícios associados, porque aquilo que nós vemos descrito na literatura é aqui uma dieta plant-based na sua versão mais natural. Portanto, aqui com alimentos como as leguminosas, os cereais integrais, a fruta, os hortícolas, que são extremamente importantes e que acabam por aumentar aqui o teor de fibra também da alimentação e ter aqui este benefício ao nível de antioxidantes e tudo mais. Desta forma, queria só terminar, porque realmente vem o Natal e portanto, isto é muito falado, ok, então eu tenho que ter cuidado com tudo e vem o Natal, não posso comer nada, entre aspas, mas com moderação, na verdade, se calhar pode haver aqui a introdução de alguns alimentos. E novamente, aqui trocas, ou seja, se eu se calhar tenho, novamente, por exemplo, rabanadas, bolos reis, e depois tenho, por exemplo, os sonhos ou os cuscurões, por exemplo, se calhar eu posso olhar para aqui, se eu gostar igualmente de um ou do outro, eu posso introduzir, ou posso preferir aqueles com menor teor de fósforo ou de potássio, por exemplo, comparativamente a alternativas que tenham maior teor de potássio. Claro que, novamente, uma vez não são vezes, portanto, o Natal é uma vez ao ano, o Ano Novo é uma vez ao ano, portanto, com conta, peso e medida, se não fizermos perdido por 100, perdido por 1000, porque isso pode trazer repercussões muito graves neste contexto, mas se não fizermos perdido por 100, perdido por 1000, não é por comermos um sonho, uma fatia de bolo rei ou de bolo rainha, que vai trazer problemas, se calhar, majors, principalmente se nós controlarmos o resto do dia, o resto do ano, principalmente. Portanto, se nós, no resto do ano, acabarmos por ter aqui maiores cuidados, não são estes pequenos dias e estes pequenos miminhos, nestas alturas do ano, que também acabam por apelar ao convívio com a família e etc., que vão ser totalmente prejudiciais para a nossa saúde neste dia. E com isto, finalizo a minha apresentação. Novamente, uma obrigada. E estou disponível para questões que possam surgir e também para partilha de experiências e de ideias.
Obrigada. Obrigado. Então, queres dizer que tenho o microfone desligado? Tenho que ligar o microfone. No canto inferior esquerdo. Peço desculpa, não, tinha-o desligado há pouco. Eu volto ao princípio, doutora Joana, muito obrigado pela sua brilhante exposição, foi muito completa e muito interessante. A senhora trouxe-nos um conjunto vasto de ideias e de conceitos extremamente importante para nós, em insuficientes renais, e eu diria que, acima de tudo, veio desmistificar algumas situações pré-existentes, como, por exemplo, a utilização das leguminosas, por sistemas estavam proibidas aos insuficientes renais. Bom, iremos iniciar o período de perguntas, pedimos o favor de se inscreverem, levantando a mão, que é o normal. A doutora Joana propomos que responda pergunta a pergunta. De qualquer modo, temos já 2 inscrições que são via Facebook, que são da dona Daniela e do senhor Cláudio Abreu. Mas Ahm, permita-me que, não pus a mão no ar, mas permita-me que faça aqui coloco 2 questões à doutora Joana Jesus. O que dizer, estamos a falar de Natal, não é? Natal, passagem de ano, mas mais aqui, concentrado no Natal. No Natal. O que é que o doente renal pode consumir de chocolate e de rabanadas? Eu acho Estamos que a falar, desculpe, estamos a falar da questão do potássio, não é? Por isso é que eu sim, falei no chocolate, não foi, especialmente, sim. pois, Mas que tem uma carga de potássio muito grande e nesta altura as é pessoas, assim, enfim, são consomem tentadas a mais. comer. E as rabanadas também, que também têm potássio, porque é pão e, portanto, é isso que... Ok. No caso, por exemplo, da questão dos chocolates, especialmente se nós estivermos a falar de chocolates simples, por exemplo, chocolate de leite, chocolate de preto, chocolate branco, aqueles mais simples que nós estamos a falar, se nós consumirmos numa quantidade moderada, portanto, se não consumirmos uma tablet inteira, a quantidade de potássio que vem daí também não vai ser significativa. Não é por comermos 2 quadrados de chocolate ou 3 que o potássio vai aumentar significativamente ou que vamos ter uma ingesta de potássio significativa para a nossa dieta. Obviamente que se for, se calhar, uma tábua de chocolate inteira, vai ser, Desastroso. exatamente, Desastroso. não vai ser bom. Mas por isso é que eu digo, com conta, peso e medida, as coisas às vezes podem ser incluídas na nossa alimentação, desde que tenhamos outro tipo de cuidados. Portanto, não é o perdido por 100, perdido por 1000. Se nós pudermos escolher, portanto, as opções de chocolate, se calhar aquelas têm, portanto, menos oleaginosas e lá está, controlar a porção, poderá ser aqui vantajoso. Mas, novamente, para mim a porção é a chave de tudo. Controle na porção. Não é por comer até mesmo um bombom, entre aspas, que seja mais rico em potássio e fósforo, que o potássio vai subir desastrosamente se nós tivermos outros cuidados de base. E, por exemplo, se nós não consumirmos a caixa de bombons toda no mesmo dia, se calhar podemos consumir uns de vez em quando. No caso da rabanada, portanto, ela é maioritariamente, portanto, aqui também tendo aqui um bocadinho a questão dos ovos, portanto, ela é constituída pelo teor portanto, pelo pão, pelos ovos, pelo leite, pelo açúcar, por exemplo, e na verdade elas têm, e até vou se calhar aqui novamente partilhar a apresentação, porque pode ser aqui interessante voltar um bocadinho atrás, que, por exemplo, as rabanadas e as fatias douradas até tinham um teor moderado, ok? Novamente, porção, na minha opinião, é a chave, porque estamos numa altura de Natal, é uma altura de convívio, isto vai acontecer. Saber lidar com este tipo de situações é o mais importante. E, portanto, se eu consumir uma rabanada, lá está, eu sei que tem um moderado teor de potássio, às vezes posso, por exemplo, nesse dia escolher não ter um outro alimento com tanto potássio, posso fazer aquela cozedura em 2 águas, por exemplo, dos legumes e das batatas, até porque se calhar vamos ter a consoada que vai ser o bacalhau com as batatas e com os legumes e a roupa velha e etc. E, portanto, nós podemos aqui até ter essas alternativas, se calhar, para além das rabanadas e etc., se eu até gostar, por exemplo, da questão dos cuscurões e dos sonhos, elas podem aqui ser também uma outra alternativa, ok? Portanto, apesar de tudo, olha, das rabanadas,
podia escolher o bolo rei, ainda tinha mais potássio, portanto ainda Certo. podia ter um teor superior. Não sei se respondi à questão. Não respondeu. Já agora também para esclarecer, para quem nos está a ouvir, a questão dos frutos secos. Pronto. Na questão do Nozes, amêndoas e por aí fora, que, enfim, faz parte da mesa da consoada. Exatamente. No caso dos frutos secos, qual é a minha opinião? Efetivamente, eu acho que eles podem ser consumidos, só que a verdade é que normalmente nós consumimos como petisco e temos a ter tendência para pouco controlo na porção que é consumida. E se isto acontecer, porque ele é consumido como petisco e vamos comendo, poderá ser mais fácil nós não termos ou controlarmos a quantidade, lá está, se conseguirmos, ou se calhar não termos esta opção e temos alternativas que nós possamos preferir na mesa em alternativa, ok? Porque realmente se nós consumirmos 100 gramas ou 200 gramas de cajus, de amendoins e de por aí fora, e é fácil, 100 gramas de amendoins não é muito difícil num contexto, às vezes, em que nos distraímos, estamos a falar, estamos em contexto social, nós consumirmos, de acabar por consumir esta porção. E nesse sentido, se isso acontecer, mais vale se calhar ou não termos ou termos alternativas que nós apreciemos e que tenham menor teor de potássio. Se nós conseguirmos controlar, ok, por comermos 2 ou 3, por exemplo, ou 4 ou 5, não Mas aqui também também... estamos a falar do fósforo, não é? Sim, mas novamente o fósforo também não vai ser tão absorvido de origem vegetal, ou seja, mesmo que Uhum. tenhamos, eu por acaso ainda não tenho aqui a quantidade de fósforo portanto, dos frutos oleaginosos, mas tendo em conta que 30, mais ou menos 30%, 30 a 40% do fósforo é que é absorvido de origem vegetal, novamente eu também não me preocuparia tanto com o fósforo neste caso, seria até mais com a questão do potássio. Potássio. Ok, exatamente. E que, obviamente, se tivermos controle, novamente, eu acho que poderá ser incluído se vimos que é difícil controlar a pressão. Poderá ser uma estratégia, se calhar, não os termos ou termos uma alternativa que apreciemos mais, por exemplo. Eu levantei estas questões porque de facto estamos na época, temos agora uma semana do Natal e portanto a tendência é de facto exagerar um pouco, não é? Sim, Óbvio que quem está a fazer a hemodiálise, enfim, vai limpar o organismo na sessão seguinte, não é? E sim. vai limpar, enfim, o exagero que possa ter acontecido. Mas, enfim, frisei isto de facto para dar ênfase a este período, para as pessoas que nos estão a ouvir e estão a Uhum. participar, possam, enfim, entender e perceber como é que podem gerir Exatamente. os seus alimentos. Eu costumo também dizer para tentarem não fazer, entre aspas, tudo no mesmo dia. Primeiro, não fazer um mês destes alimentos, mas se conseguirem gerir de forma a dividir um bocadinho a porção dos alimentos que consomem, lá está, por exemplo, especialmente quem tem diálise e tudo mais, e até mesmo quem ainda tem alguma função renal residual e que vai eliminando o potássio um bocadinho por via, por exemplo, por via urinária. Se nós tivermos um bocadinho de controle na porção que consumimos e se calhar num dia consumimos uma coisa, no outro dia vamos consumir outra, porque vai sobrar, vai haver sobras e nós sabemos que às vezes fazemos uma consoada bastante rica e depois sobra para bastantes dias, se calhar pode ser mais benéfico para que não haja uma acumulação excessiva até mesmo entre diálises, porque às vezes também acontece, lá está aquilo que eu disse, perdi por 100, perdi por 1000, e se calhar não convém, especialmente quando falamos na questão do potássio, isto acontecer e, portanto, às vezes a separação e comer uma coisa um dia, outra coisa no outro, em porções controladas, pode ser também aqui uma estratégia, na minha opinião, a adotar. A equidade é É. fundamental. E lá está, e por exemplo, a questão que eu estava a falar da cozedura em duas águas, se nós conseguirmos fazer isto, também permite que haja uma redução do potássio de outra via, não é? E portanto, no total, porque o que nos interessa também é um bocadinho o total do dia, vai acumular menos potássio desta via. Temos mais um bocadinho de margem de manobra para esse excesso não ser tão, ou não ser um fator que possa aqui trazer consequências graves para a saúde, digamos assim. Doutora, desculpe, é só mais uma questão e depois À vontade. encalmo, não é? Porque há mais pessoas a fazer perguntas. Mas há uma questão também que eu quero levantar, que é a parte do líquido, não é? A Uhum, ingestão de líquido. A uhum. gestão hídrica é fundamental. E eu então Sim. tive edemas pulmonares e passei muito mal. E portanto sou muito sensível à questão da ingestão de líquidos. Ehm, Porque tenho ouvido comentários, não aqui, obviamente, mas ouvido comentários de pessoas que não têm noção,
não foram educadas no aspecto do consumo hídrico. Uhum. E há pessoas que bebem, ouvem dizer que tem que se beber muito. Por exemplo, eu estou a falar naquela fase do, que ainda não está, enfim, em Uhum. diálise, nem está, digamos, numa pré-diálise. Uhum. E que se diz, beba, tem que beber 1,5 litro ou 2 litros de água por dia. Uhum. Eu julgo que este é um pouco exagerado, esta forma de dizer à pessoa beba. A pessoa deve beber aquilo que urina, Uhum. aquilo que deita fora que deve urinar, que deve beber, a quantidade. Beberá depois mais 350 mililitros, mas ter um certo cuidado na ingestão de líquidos. E eu julgo que é fundamental, de facto, que se fale um pouco também de facto disto, da ingestão. Pronto, eu realmente não trouxe aqui a questão dos líquidos, porque, como vocês viram, até para não tornar a apresentação ainda mais extensa, não é? De facto, a gestão dos líquidos é algo fundamental e é transversal, na verdade, aos vários estadios, especialmente a partir do estadio 3, não é? E que deve ser controlado, ou, consoante também aquilo que é a acumulação, como o próprio referiu, ou seja, se nós vemos que estamos com sinais de edemas, que estamos com sinais, portanto, com acumulação de líquidos, especialmente nos membros inferiores, é onde normalmente se nota mais, obviamente que devemos perceber que há um ajuste da quantidade de líquidos que ingerimos e acabamos por reduzir. Pronto. Portanto, realmente é consoante aquilo que nós urinamos e podemos perceber através da acumulação de líquidos estes sinais de edema, do pressionar, por exemplo, a pele para percebermos se o membro está ou não está com edema, para perceber se estamos ou não a acumular. E olhar para estes sinais é fundamental para prevenir que haja uma acumulação dos líquidos e, consequentemente, como falou, por exemplo, edemas pulmonares, isso pode trazer consequências bastante graves. No caso do Peço desculpa. Natal, sim. Doutora, peço desculpa de interromper, há muito mais perguntas. Pessoas querem fazer perguntas. Muitas pessoas neste momento. A dona Daniela pergunta via Facebook: ando com algumas câimbras nos gêmeos das pernas, o que será? Tem que ver com potássio ou fósforo? E de um pouco mais à frente volta a perguntar: a cevada também tem muito potássio? Ok, então, relativamente à questão das câimbras, eu aí aconselho, se calhar, a falar até com o nefrologista que está a seguir, para perceber qual será a causa, portanto, dessas câimbras, porque pode ter várias, por exemplo, a questão por exemplo, em diálise aqui a questão da sobrecarga hídrica, por norma, às vezes pode também trazer essas câimbras, a acumulação de líquidos. E, portanto, é necessário, se calhar, haver aí uma avaliação de quem a segue para perceber qual é a origem das quebras e, consequentemente, tratar. Relativamente à segunda questão da cevada, era em relação ao potássio, certo? Se não estou em erro. Era em relação ao Refere-se potássio? ao potássio, ao Sim. potássio. Ela é realmente a cevada, portanto, quando estamos a falar daquelas misturas só de cereais, ela é realmente uma opção bastante melhor comparativamente aos cafés solúveis. Eu até mostrei, se calhar não passei muito rápido, mas podemos ver que numa colher de chá passa de 300 miligramas para 100 miligramas, ou seja, pode ser aqui uma estratégia, por exemplo, nós trocarmos o café solúvel, por exemplo, por aquelas misturas de cereais como a cevada, sem dúvida. Muito obrigado. Agora temos uma outra questão colocada, já aqui colocada pelo senhor Otávio Abreu. Gostava de falar durante uns minutos. Senhor Otávio Abreu, por favor. Olá, muito boa noite. É Cláudio Abreu. Peço A desculpa de Cláudia, corrigir. peço Pronto, desculpa. Eu eu é que peço gostaria desculpa. que me permitissem aqui uns poucos minutinhos só para explicar a minha experiência. Não tem a ver com questões, tem a ver com aquilo que eu faço. Portanto, eu faço diálise peritoneal, antes de mais, há 8 anos. E sou, a doutora Joana deverá saber o que significa, algumas pessoas talvez não saibam, sou vegano há 4 anos. Convém esclarecer que ser vegano não é propriamente a ver com a alimentação, é uma filosofia de vida, tem a ver com, tanto o respeito pelos animais, proteger os animais e evitar fazer mal aos animais. Pronto. Foi esse o meu motivo de
enverdar por esse caminho, nem tinha nada a ver com saúde, nem tinha nada a ver com preocupações de saúde, nem de alimentação, pela minha doença, nem nada do género. Nem eu sabia, nem fazia a mínima ideia. Simplesmente vi uns vídeos sobre a questão animal e a minha consciência mudou do dia para a noite e eu não consegui mais ser alimentar-me normalmente e virei então vegano. Vegano, como eu digo, não é só alimentação, tem a ver com, por exemplo, não ser contra os zoológicos, não andar a cavalo, não andar aí a matar baratas e aranhas, não usar produtos de cabedal, etc. Agora, surpresa das surpresas. Eu mudei a minha alimentação radicalmente, da noite para o dia, literalmente. Chamaram-me maluco, até no hospital, os nefrologistas, etc. Cláudio, cuidado, veja lá o que você vai fazer. Obviamente, eu informei-me, fui-me informando, fui tendo bastantes pesquisas e informações sobre o assunto. Surpresa das surpresas, como eu disse, cerca de 1 a 2 meses depois comecei a obter resultados. E aqui muito entre nós, quem faz diálise e quem sofre da doença renal crónica, sabe perfeitamente o que é normal nós passarmos. Portanto, eu tomava cerca de, já não me recordo, uns 14, 15 comprimidos por dia. Começando, por exemplo, pela minha hipertensão, que era super resistente, eu comecei por fazer hemodiálise com o catéter aqui no pescoço, enquanto toda a gente saía da máquina com hipotensões, a desmaiar, com a tensão baixa, a pôr os pés para o ar, a minha tensão andava nos 18, 17 de máximas, 12, 11, 12, 13 de mínimas, enfim. Portanto, tinha também anemia, era normal levar as injeçõezinhas de EPO na barriga de 1 a 2 vezes por semana de 5.000 unidades, dava sempre a cair para o lado, não conseguia subir 5 escadas. Os quelantes de fósforo, um sevelamer e outros, para reduzir os consumos de fósforo. O síndrome das pernas inquietas, presumo que muita gente na diálise também passa, na doença renal crónica, passa um pouco por isso, nem se sabe bem porquê, segundo reza a história. Enfim, tomava comprimidos de ácido fólico para suplementar o ácido fólico, complexo B, N de comprimidos. A verdade é que, mais uma vez, surpresa das surpresas, cerca, eu diria 2 meses depois, eu deixei de tomar todos os comprimidos. Portanto, neste momento, a minha intenção está normalíssima. Podem, eventualmente, por curiosidade, questionar as nefrologistas do Hospital de Faro da diálise peritoneal, que elas têm as minhas análises mensais lá. A minha, ainda ontem, a minha tensão estava a 3,8, ótima, fantástica. Eu, aliás, só nessa questão da tensão, só para terem uma noção, a minha tensão era tão alta e tão difícil de controlar, eu tentei todas as combinações possíveis, até que a doutora Anabela Guedes, em Faro, recorreu a um comprimido que eles dizem que é do último recurso, que é o minoxidil, que era a única coisa que me baixava, juntamente com outros 4, que era a única coisa que mais ou menos baixava a tensão. Portanto, tendo parado os comprimidos todos, obviamente fui sempre fazendo análises mensalmente, sendo seguido pela nefrologia, para verificar como estava tudo. A minha tensão está normalíssima. Aliás, eu cheguei a ter hipotensão no verão, cheguei a ter tensões de 10,6, quase a desmaiar às vezes. Tinha que beber mais água e tal para ir pôr sal, que é para subir a tensão. Anemia, não sei o que é isso. A minha hemoglobina, enquanto fazia a epoetina, andava ali com um jeitinho nos 10, 11, 12. Cheguei a ter 16 de hemoglobina. Acho que nem quando tinha rins tive tanta hemoglobina. As pernas inquietas desapareceram, nunca mais tive. Ácido fólico já não preciso mais, obviamente. A questão dos intestinos, como aqui foi referido, que realmente afeta, e principalmente quem faz diálise peritoneal saberá disso, que quantas vezes a própria diálise é afetada porque os intestinos estão cheios, e a fazer raio-x e enfim, via-se lá a desgraça, e era tomar chá de sene e etc, para ver. Os meus intestinos, desde aí, são um relógio. Todos os dias, quando eu me levanto, seja a que horas for, todos os dias que me levanto, certinho e direitinho, não falha nada. Epá, a minha energia multiplicou-se, duplicou. Eu, nesses primeiros meses, inicialmente, então, eu não conseguia carregar as caixas de diálise, não sei se sabem, a diálise peritoneal com os líquidos, as caixas de líquidos, aquilo é para ali alguns 12 quilos, cada caixa. O homem da transportadora vinha trazer umas caixas a casa, tinha numa cave uns lances de degraus, eu ficava só a vê-lo.
Tipo um mês depois ou 2 meses depois, quando ele me começou a levar as caixas, eu andava a carregar caixas 2 a 2, 20 quilos, escada acima, escada abaixo. Melhorou-me a pele, os meus níveis por exemplo, do blood urea, do bone desceram, a creatinina desceu e a minha creatinina, porque eu não urino, há 8 anos que eu não urino, sou anúrico completamente, completamente anúrico, isto também é importante. A creatinina desceu e andava sempre nos 10, 11, 12. O bone desceu, os fósforos, potássios, tudo normalíssimo. Ocasionalmente poderia ali haver o fósforo andar ali à volta dos 5 e tal. Portanto, deixei de tomar os planos de fósforo. Eu, basicamente, os únicos comprimidos que eu tomo neste momento são um antihistamínico, porque pronto, tenho uma dermatite urémica e às vezes com o calor isso dá-me umas comichões, nada de grave. E depois tenho hiperparatiroidismo e tenho que tomar ali umas vitaminas D e tal. Não faço assim suplementação nenhuma em especial. Estou nisto há 4 anos, como disse, sinto-me otimamente bem, a minha pele melhorou, os meus cabelos melhoraram, não tenho, todos os meses faço as análises, não tenho necessidade de mais nada, está tudo ótimo, tensões ótimas, anemia tchau, etc. Obviamente com isto não quer dizer que agora toda a gente deva ser vegano, porque lá está mais uma vez a motivação tem que vir da parte da proteção animal, que uma pessoa ir pela alimentação acaba por não ser só por aí e não conseguir atingir, acaba por cair na tentação e comer uns queijos. Portanto, já agora, também complementar, que para quem não sabe, o vegano não come queijo, não come iogurtes, não come ovos, não é o vegetariano. O vegetariano é outra história. O vegano não come queijo, não come iogurtes, não come ovos, não come nada de laticínio, não come mel, enfim. E só posso dizer que é uma situação que eu não estava à espera de todo, foi uma mudança que ocorreu num espaço curto de 2 meses. Deixou-me atónito, falei com os médicos, obviamente, pronto, eles parabenizaram-me e já vão até referindo a minha situação a outros. E só para terminar, quer dizer, não é que toda a gente agora deva virar vegana, mas como a doutora Joana bem frisou, já há variadíssimos estudos, variadíssimos mesmo, na América principalmente, em que as dietas plant-based, principalmente as whole food plant-based, que são as dietas integrais, digamos assim, à base de plantas, mas integrais, chegam a reverter a diabetes tipo 2, que traz muita gente para a diálise, a diabetes, não? Obviamente, e poderiam eventualmente na pré-diálise evitar ou prolongar muito mais o tempo de pré-diálise do que, e estamos a falar de anos, se calhar, não de dias nem de meses. Mas como eu dizia, só para terminar, portanto, não é que toda a gente tenha que virar vegano, mas eu sugeria que se fizessem realmente mais estudos nisso a nível médico, é um bocado mais complicado aqui em Portugal, se calhar, não sei, mas a doutora Joana poderá ter contactos, de efetuar uma experiência à pessoa, particularmente vocês que nos ouvem e pessoas que nos fazem diálise, sem compromissos sérios, experimentar. Olha, eu vou ser vegano por 2 meses. E obviamente, seguindo as recomendações dos nefrologistas e dos nutricionistas dos vossos centros hospitalares, clínicas, seja o que for. Lá está, não é por 2 meses que também o mundo vai acabar, e se começarem a ver que as coisas não estão a correr bem, voltam à vossa normalidade e àquilo que é eficaz para cada um, porque lá está, cada caso é um caso, mas a verdade é que cada vez há mais estudos em que essas dietas não são só bem um caso, funcionam com muitas outras pessoas. Peço desculpa ter tomado tanto o vosso tempo, era só isto que eu queria dizer. Muito obrigado por ouvirem. Muito obrigado, Sr. Cláudio Abreu. Doutora Joana Jesus, quer comentar, por favor? Então, eu acho que isto tem a ver um bocadinho aqui com esta mudança de paradigma. De facto, há cada vez mais estudos a falar das plant-based diets. Como eu referi, são mais num contexto da dieta mediterrânica e da dieta dáxica. Ainda tem aqui um bocadinho a inclusão também portanto, acabam por ter aqui a inclusão dos alimentos de origem animal, mas já numa proporção bastante inferior àquela que nós vemos na nossa alimentação diária ocidental, típica. E essa, de facto, é a evidência mais robusta. Há mais estudos também, provavelmente porque é mais fácil, consegue-se uma melhor amostra neste sentido, mas eu acho que a evidência cada vez caminha mais para a possibilidade de nós estudarmos estas dietas veganas e vegetarianas e percebermos de facto se elas temos uma evidência robusta para fazer uma recomendação, que neste momento não existe, ok? Portanto, como o próprio Cláudio referiu, isto é caso a caso. Idealmente, se houver este interesse por parte de alguém, por motivações a outras, como o Cláudio referiu,
idealmente deve contactar o seu nutricionista para fazer uma avaliação, para fazer uma dieta personalizada, algo que possa ser gerida a nível de fósforo, de potássio, de líquidos, de tudo, portanto, proteína, garantir um bom aporte proteico, que é possível também nas dietas ovo-lacto-vegetarianas e veganas também, e, portanto, se pode eventualmente ser possível, sim, se há estudos que recomendem isto de forma, portanto, generalizada, neste momento ainda não, mais até em contexto de diálise e tratamentos de substituição renal. Ainda não temos uma evidência tão robusta. Em contexto de pré-diálise, efetivamente já há alguns estudos também nesta plant-based que já originaram mesmo recomendações, especialmente ao nível da dieta mediterrânica e da dieta DASH, e também já se viu alguns estudos, como o próprio Claudio referiu, destas whole grains, portanto aqui eu falei muito também desta parte de não estamos a falar de dietas veganas, portanto, ou dietas vegetarianas com alimentos processados, mas sim com o recurso aos alimentos em natural em si, que é esse termo do whole grain que estamos aqui a falar, portanto, com os cereais integrais em si, e que realmente já há alguns estudos, até mesmo em pré-diálise, que utilizam isso como estratégia para retardar também aqui a função, portanto, a progressão da função renal, da perda de função renal em estadios pré-diálise. Neste momento ainda sem recomendação para dietas veganas e ovo-lacto-vegetarianas, quem sabe num futuro. Realmente mais estudos são precisos, era bom fazer em Portugal, não temos ainda uma amostra se calhar suficientemente grande para fazer estudos assim muito robustos, porque se calhar a prevalência de doentes vegetarianos e ovo-lacto-vegetarianos e veganos em contexto de hemodiálise e de doença renal crónica pré-diálise pode ser bastante pequena, mas se calhar alguns estudos de casos podem ser interessantes, quem sabe. É sempre Obrigado. importante. Temos mais uma pergunta do senhor João, que pergunta: o abacate é desaconselhado? Então, novamente, com conta, peso e medida, na minha opinião, é sempre a recomendação. O abacate é de facto das frutas que tem mais potássio, e por esse motivo temos que controlar o seu consumo, mas não nos podemos esquecer que ela também acaba por ter outras vantagens, nomeadamente então o perfil lipídico acaba por ser uma coisa interessante na questão do abacate, que tem uma gordura bastante benéfica para a proteção cardiovascular. Agora, se calhar comer o abacate inteiro uma vez pode não ser aqui uma melhor estratégia para controle do potássio, eventualmente, por exemplo, controlar a pressão, meio abacate, um terço de abacate, para termos um controle da porção de potássio, ou da quantidade de potássio que estamos a ingerir numa porção, digamos assim, por exemplo. Ora bem, nós temos connosco o senhor presidente da APIR, o senhor presidente nacional, com certeza quer dizer alguma coisa. Senhor presidente. Eu posso só interromper, porque tínhamos aqui algumas questões no Facebook, se calhar vamos passar primeiro essas questões, não se importa? Então fará o favor. Então, eu vou ler então, já temos aqui bastantes. A primeira é do Sr. Nicholson Costa, se pergunta quando faz um transplante se é proibido comer marisco. Isso tem a ver também, se calhar, com as questões de toxicologia, penso eu, e portanto pode ser de facto desaconselhado pela questão aqui de poder causar, portanto, rejeição do rim, ou maior probabilidade de termos aqui esta rejeição. Portanto, pode ser de facto aqui uma estratégia para conseguirmos manter esse rim a longo prazo, por assim dizer. Não é tanto uma questão nutricional dos nutrientes, mas sim de serem Exatamente. frescos, não é? De ser Exatamente. de conservação, A conservação e obviamente, a própria confecção. Claro que é um alimento que normalmente nós sabemos que está mais associado a este tipo de intoxicações alimentares, e por esse mesmo motivo preconiza-se que se tenha algum cuidado no seu consumo e eventualmente até menor consumo. Depois temos Esperança Macedo, que pergunta se os iogurtes de soja têm mais ou menos fósforo. Ok. Os iogurtes de fósforo têm um teor de potássio semelhante, por causa também eles vêm do grão de soja, e o grão de soja também acaba por ter aqui um teor de potássio semelhante, mas normalmente em termos de fósforo são ligeiramente inferiores aos iogurtes, por exemplo, de origem animal, portanto poderá ser aqui uma eventual estratégia, por exemplo. Okay. A Maria José Lobo pergunta se o queijo fresco tem muito fósforo.
Como nós vimos no pescado, sim, acaba por ter à volta das 200 e tal miligramas, portanto, efetivamente é uma fonte de fósforo bastante grande na nossa alimentação. Isto não significa que nós não o possamos consumir, também depende do estadio em que tivermos, ou seja, por exemplo, sem pré-diálise, pode ser recomendada que haja uma redução do consumo portanto, pescado, ovos e carne, e, portanto, fazer refeições mais pontuais, por exemplo, por semana, deste tipo de alimentos e numa porção bastante mais reduzida, por exemplo, à volta de 50, 60 gramas ou até menos, isto depois é muito individualizado. No caso, por exemplo, de contextos de diálise, de tratamento de substituição renal, eles podem eventualmente chegar a uma recomendação, por exemplo, na volta das 100 gramas, novamente muito individualizado, para quê? Para termos uma boa ingestão proteica. Mas isso não significa que, por exemplo, através novamente, das proteínas vegetais não consigamos essa ingestão proteica. Mas sim, tem um teor mais elevado de fósforo, mas pode fazer falta, especialmente em contextos de tratamento de substituição renal, por causa da proteína. Desculpa. Não há mais questões, doutora Maria? Sim. Os testes que mostram a perda de fósforo ou potássio por cozedura inicial mostram que perde. Portanto, a questão é que perde-se o potássio e o fósforo, mas também se perdem outras vitaminas que podem ser importantes ou podem ser essenciais. É verdade, mas que se calhar o custo-benefício destas perdas, entre aspas, pode ser superior, até porque se calhar essas vitaminas e minerais nós poderemos eventualmente ir a obter através de outros alimentos que se calhar não sofrem este processo. E, por exemplo, se nós tivermos a oportunidade, se calhar, de fazer uma redução do teor de potássio para, por exemplo, das leguminosas, para termos aqui mais margem, por exemplo, imaginando para o consumo de fruta, se calhar podemos ter aqui um duplo benefício do consumo de fibra, do consumo de outras vitaminas e ao mesmo tempo da redução do potássio naquilo que conseguimos também reduzir. Portanto, eu acho que, apesar de tudo, poderá ser aqui uma grande vantagem este tipo de estratégia. Okay. Eu continuo aqui na questão no Natal, se o bacalhau é permitido. Portanto, o bacalhau, qual é a questão do bacalhau? É especialmente a questão do sódio. Portanto, dessalar muito, muito bem o bacalhau. Obviamente, e cozê-lo. A cozedura também, como vocês viram, até mesmo a cozedura normal também vai fazer reduzir um bocadinho os teores de fósforo e potássio. Novamente, na minha opinião, não é uma vez, não são vezes. Portanto, com um bocadinho de conta, peso e medida, sem fazer perdido por 100, perdido por 1000, e fazendo o dessalar bem do bacalhau, poderá ser consumido. Depois temos, novamente, doutor, eu como todos os dias alface, é um mau hábito? Não necessariamente alface, na verdade, também não é daqueles alimentos que têm maior teor, por exemplo, de potássio, não sei qual é o contexto, não é? Estou aqui por supor que será por esse motivo que está a questionar, mas na verdade a alface não é daqueles com maior teor de potássio e na verdade também é aqueles que é mais fácil de controlar o seu consumo, porque a quantidade de alface que nós normalmente consumimos numa refeição também é bastante reduzida, ela é leve e portanto também não irá contribuir com uma grande quantidade de potássio para, por exemplo, para a alimentação. Depois outra pergunta, se o fósforo também sai na água? Sim, sim. Também não tanto quanto o potássio, é aquilo que é demonstrado, mas temos à volta de, acho que era 10 a 40%, talvez, ou 10 a 30%, dependendo das fontes de fósforo. Portanto, sim, há quem faça às vezes, por exemplo, uma pré-fervura, por exemplo, na carne e no pescado, para depois cozinhar e desta forma consegue reduzir também não só o potássio, por exemplo, da carne e do peixe, mas até mesmo o teor de fósforo. E nas leguminosas também acaba por ser bastante mais reduzido. E por último temos aqui uma partilha da Paula Sarir Pereira, é um bocadinho longa, eu vou ler, tem a ver com esta questão das dietas de origem vegetal. Sou IRC desde 1996, vegetariana desde 2014, sozinha por conta e risco, porque nenhum nutricionista quis apoiar. Não consumo qualquer produto embalado que supostamente imita carne. Não como seitãs nem soja, nem nada do género. Não sou vegan, consumo ovos e peixes apenas como produto animal. Desde que tomei esta decisão que deixei de ter anemia, desde 2014 não tenho necessidade de fazer eritropoetina. Quanto ao sal, quero deixar um grande alerta, o sal refinado é péssimo para a saúde, mas atenção que o sal integral tem uma imensa quantidade de sais minerais que são essenciais e pode usar-se com controle e poder temperar a nossa comida sem correr o risco de subir a pressão arterial.
Eu vejo uma proibição de ingestão de sal que leva o paciente a deixar de ter apetite e ser muito prejudicado pela imposição. E depois solicito aqui aos nutricionistas a debruçarem sobre esta opção de vegetarianismo ser muito benéfica aos IRCs e passarem a apoiar, porque assumir essa mudança com uma doença crónica sozinhos é muito duro. Aqui já se contam estas duas experiências muito positivas. Eu antes não tinha conhecimento de experiências de vegetarianismo em IRCs, fico feliz por saber deste colega. Pronto, é assim. Pronto. Relativamente às plant-based diets, acho que já abordámos. Eu, por acaso, queria aqui falar de um ponto que foi referido, e aí a questão da individualização é bastante importante. E como eu referi, a desnutrição e a malnutrição é um problema que é prevalente na doença renal crónica. E, obviamente, nós temos também que ter aqui um bocadinho de consciência e de equilíbrio, precisamente por aquilo que referiu. O sal, mesmo até o sal, portanto, de uma forma geral, ele é preconizado como evitar na doença renal crónica. Claro que isso se levar a uma redução da ingestão alimentar e, consequentemente, a uma promoção da desnutrição, isso vai fazer mais mal, entre aspas, do que bem. Portanto, obviamente que nós temos que ter aqui um bocadinho de espírito crítico para perceber até que ponto é que isso é um benefício ou, ou é um malefício, um mal maior. Portanto, aquilo que eu costumo recomendar, isto é particularmente visto, por exemplo, em pessoas idosas especialmente, que também têm um risco acrescido não só pela doença renal crónica, mas pelo próprio processo de envelhecimento, e que às vezes uma simples redução, por exemplo, parcial da adição de sal pode ser suficiente para que eles continuem a consumir a alimentação e, portanto, não haja aqui uma promoção da desnutrição e, ao mesmo tempo, haja aqui um controle da própria doença. Portanto, sem sombra de dúvida, tem que se ser crítico e tem que se ajustar as recomendações alimentares à pessoa que nós temos à frente. E é isso cada vez mais que as orientações preconizam, e daí a importância também nós termos aqui um acompanhamento da parte nutricional e idealmente em contexto multidisciplinar é extremamente importante. Obrigado. Enfermeira Milena, não quer dizer umas palavras, por favor. Depois, se estiverem de acordo, falaria. Agora a enfermeira Milena falava, o presidente da APIR Algarve e o nosso presidente nacional encerraria depois a sessão. Por Quero favor. dar os parabéns à doutora Joana pela exposição brilhante. Portanto, estamos aqui há 1h45. Creio que o tempo passou de forma muito rápida e foi uma sessão muito produtiva. Muitos parabéns pela excelente exposição, doutora Joana. Obrigada. Obrigado. Doutor Otávio. Realmente também agradecer que a sua exposição foi realmente brilhante. Portanto, estou de acordo com a enfermeira Milena. E não tenho assim mais nada. De facto, coloquei aquelas questões por estarmos à beira do Natal e ser pertinente para quem nos está a ouvir. Enfim. De resto, está tudo bem e gostei imenso do webinar. Tivemos uma boa participação. Há que repetir. Portanto, a enfermeira Milena temos que repetir. E pronto, tudo bem para vós e um excelente Natal para vós e para a família. Eu vou ficando por aqui Obrigado. agora, mas dou a palavra aqui ao meu colega, que é José Miguel Correia, que é o presidente da APIR a nível nacional. Ok, muito obrigado, Escolástico. Sr. Carlos Rego, muito obrigado também. A doutora Joana, muito obrigado pela excelente partilha que deu aqui um foco diferente sobre a nutrição na doença renal crónica. Como já o meu colega disse, foi 1h45 aproximadamente. E de salientar que foi um dos webinars que mais presenças teve, ou seja, nós alcançámos à volta de 60 pessoas, tanto via Zoom e Facebook, o que é excelente. Temos tendência a aumentar. Isto significa que estamos a fazer um bom trabalho com a vossa colaboração, também agradecer à enfermeira Milena estar aqui presente, e à Nefrocare por esta colaboração, porque é essencial que haja parcerias deste género e que através destas plataformas nós conseguimos chegar a mais doentes e IRCs. Eu, em relação ao que se foi falado aqui, eu tenho uma situação muito própria,
que é, à parte do tipo de alimentação que a gente faça, cada um faça, dentro de uma base nós temos que ser felizes, ou seja, eu sempre fui um doente que comi de tudo, logicamente, com conta, peso e medida. Atualmente sou transplantado, tenho uma liberdade, acho que liberdade a mais até. A minha nutricionista já vai-me chamar logo no princípio do ano, porque vamos ter uma conversa muito séria, mas pronto, mas isso é outro tema à parte. Mas eu acho que aqui, voltando aqui ao nosso webinar, eu acho que é muito importante que as pessoas se sintam bem com elas próprias, ou seja, façam o tipo de dieta que façam, comam aquilo que comam, é sempre com conta, peso e medida e tudo aquilo que consigam fazer delas felizes dentro da doença renal crónica. Pronto, que todos nós sabemos que tem estes inconvenientes com a ingestão de líquidos, a ingestão de alimentos, a ingestão do sal, principalmente. Eu, por isso, sou muito prático nesta situação. Até muitas vezes até os colegas ficam um pouco admirados quando eu digo aquilo que, pronto, que eu consigo comer ou como, mas pronto, eu acho que cada um é senhor de si próprio de escolher a dieta que mais convenha e que melhor venha, logicamente. Pronto. E resta-me agradecer a todos a presença, acho que foi um excelente webinar, já são à volta das 10h50. Não vos quero amassar mais, quero desejar-vos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo e vamos dando notícias com os próximos webinars que vamos ter. Muito obrigada, doutora Joana, muito obrigada, enfermeira Milena, Otávio Plástico, muito obrigado, doutor Carlos Rego, Cláudio, muito obrigado pelo seu testemunho também. Eu também gosto muito de animais, mas não sou vegano. E pronto, e agradecer a todos a vossa presença. Muito obrigado. Obrigada. Boa noite a todos. Boa Boa noite. noite. Boa noite, obrigada. Boa noite. Obrigada, boa noite.